Olá, ouvinte! Tá começando mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou o Fê. Eu sou o Dom. Cara, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui comigo. É um prazer imenso de ter você aqui na nossa casinha do terror. Cara, eu que agradeço o convite. Já faz muito tempo que eu acompanho o Terror na Esquina. Eu acho que desde o começo, né, do podcast, a gente trocou uma ideiazinha lá no começo. E só agradecer mesmo, porque eu sou fã de vocês. Por muita desorganização minha, eu deixei passar muita collab boa lá no comecinho do podcast. E agora eu tô tentando resgatar um pouco disso. E eu fico muito feliz porque a gente teve um contato legal lá no comecinho, lá em 2021. E... Foi 2021? De 2021 pra 22? Foi, eu acho. Foi na transição, porque o podcast nasceu em outubro de 2021. Então foi nessa virada. E, nossa, eu fico com uma felicidade imensa de ter você por aqui com a gente. Ainda mais pra ler relatos brasileiríssimos, né? Porque, pô, faz seu jabá aí, cara. A fogueira é sensacional. Pô, galera, pra quem não me conhece, sou o Dom Belisário, o host aí do Fogueira Assombrada. A gente começou com um podcast aqui no Spotify mesmo, só contando histórias brasileiras, né, lendas brasileiras, tentando resgatar, assim, essa cultura. E de uns tempos pra cá eu resolvi gravar uns curtazinhos de terror que acabaram dando muito certo e já estamos aí, nessa caminhada. Estamos com mais de 600 mil seguidores no TikTok, 250 no Instagram. E a meta é essa, a gente sempre resgatar mesmo a cultura brasileira e trazer de volta nosso folclore e nossas origens. Sim, os vídeos são muito bons, dá um cadinho de medo. E o podcast, Dom, é uma obra de arte, cara. É uma obra de arte. Cara, valeu. Você não sabe o trabalho que dá pra fazer aquilo. Eu imagino mesmo, porque o terror com a pauta reduzidíssima que já dá trabalho. Então, quando eu produzo o tanto que você produz, eu consigo ter uma estimativa de como deve ser puxado. Mas o terror participou, né? De um episódio, se não me engano. Sim, foi o primeiro episódio. Foi o primeiro, né? Foi. Tem minha vozinha lá. Fazendo policial do mal lá. Então. Estamos aqui pra gente contar algumas histórias do norte do Brasil. Uma região tão rica, né, em cultura, em lendas, que quase foge da nossa imaginação, né? Tipo, uma pinguari, tem um... é como se fosse um tamanduá lobisomem também, eu esqueci o nome dele. Capelobo. Capelobo, isso! E, cara, tipo, foge tanto, né, do nosso imaginário daqui do Sudeste, do Centro-Oeste. Uhum. É muito rico o folclore da região norte. Eu recebo muitos relatos de histórias e de lendas, de aparição. Sempre me pedem, principalmente a galera ali do Amazonas. Sempre me pedem muito. A galera do Pará também me manda muito relato bacana. E um salve aí, né, pra toda a galera da região norte, que vocês são incríveis. Eu amo ouvir as histórias de vocês. É muito incrível, cara. Muito legal. Um salve. Então, o que a gente tá trazendo aqui nesse episódio não vão ser relatos de lendas, mas sim como se fosse um Reddit brasileiro com histórias de pessoas, gente como a gente, que estão lá e tiveram o seu cantinho, o seu sustinho sobrenatural, seja ele encontro paranormal ou extraterrestre, como a gente vai ver em alguns relatos aqui, e até uns desastres náuticos. Então, infelizmente, hoje não esperem em lendas, mas sim algumas histórias que aconteceram com civis comuns lá no norte. O que acaba sendo ainda mais aterrorizante, né? Porque são histórias com um pé na realidade, digamos assim. Sim. Então, Dom, você quer fazer as honras e ler um relato pra gente? Começar com a região que eu mais recebo relatos, que é a do Pará, pode ser? Claro, fica à vontade. Sobral Santos. Interrompemos este programa para alertá-lo. O conteúdo pode ser perturbador e intenso. O episódio de hoje pode conter elementos que podem não ser adequados a todos. Considere-se avisado. Eu sou de uma cidade do Pará, em que antigamente era muito comum ocorrer acidentes de barcos e afundamentos, visto que no rio Amazonas, em certas partes, há muita ventania. Os barcos, na maioria, eram de madeira,
Em frente à nossa cidade é a parte mais funda e estreita de todo o rio. Ocorreu o desastre e o afundamento do barco Sobral Santos. Cerca de 300 pessoas morreram. Foi horrendo. Eu me lembro que a mãe nos levava para ver os mortos. Nós ficávamos olhando de longe. Eram crianças e jovens, de todos os tipos e idades empilhados. Muitos foram enterrados como indigentes, como foi horrível. E o que aconteceu de fato? A história aconteceu com o meu cunhado. Nesse tempo ele era criança, assim como eu, e ele sempre ia com outras crianças olhar por lá também, até que viram boiando os pertences de um morto. Eram maletas, sacolas, mercadorias, e o meu cunhado viu uma bola boiando. Ficou tentado, sabe como é criança? Ficou louco pela bola. Pegou a bola e levou para a casa dele. No outro dia, brincaram o dia inteiro com aquela bola, a criançada toda em festa. Até aí tudo bem. Quando foi à noite, finalmente na hora do descanso, quem disse que conseguiu sossegar? A criança veio buscar a bola. A minha sogra contou que o Carlos gritou tão alto, dizia toda hora que o menino, dono da bola, estava lá olhando para eles, que tinha vindo buscar a bola. Ele disse: "Eu quero minha bola, eu vim buscar a minha bola." Minha sogra resolveu intervir e disse: "Garoto, não se preocupe, amanhã ele vai levar sua bola, deixa a gente dormir." No outro dia, a criançada e todos foram levar a bola. Jogaram no rio para o dono pegar. O mundo a seus mistérios. Não devemos mexer com o que não é da gente. Cara, eu vou ter que comentar antes da gente ir pro próximo. Eu não vou julgar, porque eu também faria o mesmo, mas que passatempo levar as crianças pra ver mortos boiando no rio, né? Uhum. É, É pesado, mas... eu acho que eram outros tempos também, né, cara? Ah, sim. Eles não dizem uma data, mas é uma coisa que já aconteceu, já faz... Parece que já faz um tempo, né? Assim, como eu nasci também, eu venho de interior, aqui a galera faz muito isso, sabe? De quando acontece assim um desastre, um acidente, ou até mesmo um assassinato nas ruas e tal, os pais saem correndo, os filhos vão atrás e fica todo mundo olhando aquela cena linda, né? Digamos assim, para não dizer o contrário. Aham. Então, acabei de dar um Google aqui, foi em 1981. E, cara, na página que eu abri tinha uma criança, uma foto de uma criança falecida. Caraca. Desnecessário. Mas eu mandei aqui no chat 2 fotos do Sobral Santos. Um dele resgatado, depois de afundado, e uma foto dele funcionando na época. Em 1981. Dá pra ver ele bonitinho, vai estar no vídeo do episódio e no Instagram depois. Mas isso que você falou é verdade, né? Outros tempos e cidade do interior que aconteceu, todo mundo sai pra ver e é isso, né? Vira um cenário, né, na cidade. Uma atração na cidade, a desgraça, né, digamos assim. Que é bizarro a gente imaginar hoje em dia, mas eu lembro que quando eu era pequeno, acontecia muito isso na minha rua, sabe? De qualquer coisa que acontecesse, todo mundo saía e não tinha essa restrição de espantar as crianças para que elas não vissem. Enfim, era um negócio bem bizarro mesmo. E a criança indo buscar a bola também, né? Sim, sim, demais. Faz total sentido com as circunstâncias que estavam acontecendo lá, né? Uhum. Bom, eu vou ler pra você agora outro relato do Pará. Eu não vou ler o título, senão vai dar spoiler. Mas ele é assim. Tudo começou de madrugada e foi tudo muito rápido. Eram umas 2 e pouco e eu tava lendo um livro sentado na cama, quando eu percebi uma luz na minha janela, que foi se intensificando. Eu achei estranho, pois era de madrugada, não era possível que já estivesse amanhecendo. Até que a luz ficou extremamente forte e não só a janela como a parede do quarto desapareceu e ficou aquela luz forte no lugar. Depois que a luz sumiu e a parede do meu quarto inteira do lado que ficava a janela também, como se tivesse ficado invisível. Eu vi um objeto redondo enorme, como se estivesse estacionado em cima da casa da minha amiga, que morava ao lado. Ele era como se fosse cinza de metal, com algumas janelas e algumas luzes coloridas.
Estranhamente, eu não fiquei com medo, e do nada desceu uma rampa que também tinha umas luzes e umas coisas estranhas, e de lá desceram 3 seres. Eles não eram exatamente cinzas, mas parecia que eles não pegavam sol. Eles não tinham cabeça em formato oval e um pouco maior do que a dos humanos. Eles tinham olhos amendoados, grandes e pretos. O nariz não era como o nosso, como se não tivesse cartilagem e a boca não tinha lábios, eram bem finos. Eles eram todos magros, não tinham orelhas e os membros eram longos. E eles não tinham nem cordão umbilical, nem órgão sexual aparente, muito maior que os seres humanos. Eu, sem medo algum, me aproximei onde devia estar a minha parede e passei sem problemas, como se tivesse realmente tirado minha parede de lá. Um deles desceu a rampa e veio na minha direção. Ele não mexia a boca, ele falava dentro da minha cabeça e eu também conseguia fazer a mesma coisa. Eu não recebia palavras exatamente, era como se instantaneamente eu recebesse o que ele queria dizer sem precisar usar uma língua. Ele falou para mim mais ou menos assim: "Você quer fazer uma viagem? Eu vou lhe levar para um planeta. Eu vou lhe apresentar coisas sobre ele e lhe ensinar várias coisas." E eu prontamente disse: "Quero, vamos?" E eu entrei na máquina com eles. Esse mesmo que veio falar comigo foi o mesmo que me acompanhou e me ensinou tudo durante toda a viagem. Ele era muito sedutor. Eu não conseguia não ter fascínio por ele e por tudo que ele me falava. Dentro da máquina eu fiquei tipo num quarto. Lá tinha janela e eu vi o universo durante a viagem. Era incrível. Eu tinha tudo lá. Tomava banho, recebia comida, livros e tudo o que quisesse. Às vezes eu saía pra passear também, mas eu não lembro de ver nenhum outro ser humano. Eu sei que a viagem durou como se fosse dias, mas eu não lembro de tudo nesse meio tempo. Tem coisas que eu não consigo lembrar no meio da viagem. E quando eu cheguei lá, me foi apresentado a cidade deles. Era incrível, mas muito mais evoluída. Várias coisas voavam dos prédios, ou torres gigantes que também tinham luzes coloridas e não parecia uma construção comum humana, mas muito tecnológica. Eu não lembro de lá ter dia. Todo o tempo que eu fiquei era como se sempre fosse noite. E depois disso, ele me levou para conhecer os animais e plantas e florestas. Não dá nem pra descrever o quão maravilhoso foi ver tudo aquilo. Tinham plantas de cores que eu nunca vi na vida e, enfim, fiquei muito próxima dele e amei a viagem. Depois disso, as coisas ficaram sombrias. Isso porque eu apaguei em algum momento e acordei numa espécie de maca. Eu estava sob efeito de alguma substância que não me deixava me mexer direito e eu não estava amarrado. Quando eu olhava, tinha vários deles em minha volta. E eu não sei como eu sabia, mas aquele que me acompanhou na viagem não estava lá. Eles me olhavam e se olhavam como se estivesse achando estranho eu estar acordado. E eu sentia alguma coisa cortando as minhas costas, mas eu não sentia dor. Eu tentava de debater e nesse momento foi o único que eu falei, tendo que abrir a boca, e eu gritei: me solta, tá doido?" Mais ou menos isso, mas logo depois eu apaguei. E quando eu recobrei a consciência eu já estava em casa, na mesma posição. Desde então eu só consigo dormir de peito para baixo. Olhei minhas costas e não tinha nada. Olhei a parede do meu quarto e ela estava lá. Resolvi seguir a vida e fingir que nada aconteceu, mas nunca mais eu vou aceitar nada assim na vida. Esse é complexo, né? Parece até um enredo de filme. Cara, sabe o que é que isso me lembrou? Eu acho que tu deve conhecer essa creepypasta do Senhor Boca Larga. Tá pra ler no próximo episódio. Pois, dando um pequeno spoiler, é mais ou menos isso, tá? Sério? Que loucura. Eu vou ler literalmente no próximo episódio do Terror na Esquina, no episódio 145. 145, 144, não lembro agora, mas vai ser no próximo episódio. Mas sério, mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Como você ainda não leu, como você ainda vai ler, né? Eu não vou dar um spoiler grande aqui, mas é mais ou menos isso. Um ser desconhecido que fica convidando crianças pra um lugar, só que a gente sabe que tem algo de errado ali, né? No final. E, cara, é muito isso, é muito isso. Deixa eu te perguntar. Às vezes pode até não ter sido uma abdução, às vezes foi uma paralisia do sono que ela teve ali naquele momento, né? Uhum. Ou até mesmo um pesadelo, alguma coisa assim que a pessoa teve, só que é tão real, né, que traumatiza de verdade. Sim, sim. É bizarro pensar nessas coisas. Demais. Vamos sair do Pará e vamos pro Amazonas? O que você acha? Esse daqui eu não conhecia, essa lenda, mas vamos lá.
Meu falecido avô sempre contava uma história que o pai dele, o meu bisavô, jurava ter testemunhado. Era uma história de seres chamado Cão-Era, homens morcego. Meu bisavô era caçador e ele vivia no interior do rio Andirá, no Amazonas. Ele presenciou o ataque de uma tribo de morcegos gigantes no meio da floresta. Esses morcegos tinham muita força, o suficiente para carregar um homem adulto. Tudo começou com um grupo de caçadores à espera de caças. Eles se embrearam no meio da floresta, onde o silêncio começava a ser ensurdecedor. Eles encontraram uma castanheira bem alta, com um tronco largo, e perto da raiz havia um buraco. E ali próximo à castanheira, eles amarraram uma emboscada para caçar pacas. A noite chegou e tudo ficou escuro. Uma paca apareceu e um dos caçadores atirou. O barulho do disparo fez algo dentro do buraco da castanheira se mexer, como um bater de asas. De repente, morcegos gigantes começaram a sair voando em direção aos caçadores. Eram tão ágeis que ninguém conseguia acertar um tiro. Para se livrarem dos ataques, os caçadores acenderam uma fogueira com uma substância inflamável que havia ali dentro da lamparina, uma luminária antiga usada pelos ribeirinhos. E as folhas secas e galhos ajudaram a manter a fogueira acesa, enquanto os morcegos gigantes voavam por cima das árvores, emitindo gritos ensurdecedores. Ninguém dormiu até o amanhecer. Quando o dia clareou, os morcegos retornaram para o buraco na castanheira e os caçadores puderam voltar para casa. Desde então, nunca mais caçaram naquelas inóspitas mediações de presenças humanas. E meu bisavô sempre alertava: na floresta há muitos mistérios que é melhor deixar em paz. Cara, é bizarro você pensar que tem lendas de homens morcegos e morcegos gigantes no Amazonas, né? Uhum. E eu acho que essa última frase do relato talvez seja a mais pura verdade, né? Na floresta há mistérios que é melhor deixar em paz. Sim, sim, sim. Tem coisas que se escondem pra não serem achadas, né? Eu mandei uma imagem aqui de um retrato que seria desses morcegos. A imagem é do autor Retículo. Imagina, tu tá de boa e tu acorda e tem um puta morcego em cima de você. E um morcego gigante ainda por sinal, com força para levantar um homem, cara. Mas eu posso trazer uma curiosidade aqui, Dom, que me veio à cabeça. No comecinho do podcast, eu fiquei com muita vontade de fazer um episódio só sobre os Cupendipes. Já ouviu falar? Não, esse nome não. Também são lendas dos indígenas apinagés do norte do Tocantins, que fala também de homens morcegos. É uma tribo indígena de homens morcegos. Caraca, mano. Pra você ver como tem tanta coisa que a gente conhece, né? Sim, e se você me permite fazer o adendo, posso ler a lenda pra você? Pode sim, na hora, cara. Me veio isso aqui na cabeça um estalo. Cara, encaixa muito e eu não tinha lembrado dessa lenda. Então eu vou ler pra vocês. De acordo com o folclore da tribo Apenagé, os Cupendipes, ou Cupendip, desculpa, eu não falo a língua que eles falam, não falo nem qual linguagem que é, me perdoa. Era uma tribo de indígenas com asas de morcego. Eles habitavam o sertão de São Vicente, próximo ao rio Araguaia, em uma caverna no local conhecido como a Rocha do Morcego. De acordo com uma lenda, um apenagé flecharam um veado perto da Rocha do Morcego e acampara ali à noite porque já era tarde. Mas enquanto ele dormia, os Cupendipes vieram voando e esmagando seu crânio com seus machados. Como ele já estava há muito tempo ausente, seus parentes seguiram suas pegadas e acharam seu cadáver. Em torno dele, viram também muitas pegadas, mas nenhum traço da chegada ou partida dos malfeitores. Por causa disso, durante muito tempo os apinagés evitaram passar a noite naquela região, até que um dia 2 caçadores e um menino decidiram acampar ao pé da Rocha do Morcego. Depois do anoitecer, ouviram cantos vindo de dentro da montanha. Então o menino ficou assustado e se escondeu em uma moita longe do acampamento. Logo após, os morcegos vieram voando e mataram os 2 caçadores, mas o menino escapou e na aldeia contou o que tinha acontecido. Então os guerreiros apinagés de todas as 4 aldeias saíram juntos para destruir os Cupendipes.
Quando eles chegaram à Rocha do Morcego, imediatamente ocuparam a entrada da caverna, onde amontoaram lenha. Enquanto isso, os outros procuravam fazer uma volta para alcançar a janela da caverna, mas isso era mais difícil do que eles haviam suposto, e eles não tinham alcançado o seu objetivo. Quando aqueles que tomavam conta da entrada puseram fogo à pilha, assim os Kupendips voaram em atropelo pela abertura superior, sem serem feridos pelas setas dos Apinagés. Eles voaram para o sul, e disse que ainda estão vivendo em algum lugar por lá. Quando a fumaça diminuiu, os guerreiros Apinagés penetraram na caverna, achando um grande número de machados abandonados pelos Kupendips em sua fuga. Bem no fundo da caverna, escondido por uma pedra, um menino de cerca de 6 anos de idade. De início eles queriam matá-lo, mas um índio decidiu criá-lo e levou consigo. Quando os Apinagés em sua viagem fizeram seus leitos de folhas de palmeiras no chão, determinaram também o lugar onde dormir o pequeno Kupendip. Mas ele não ficou deitado. Chorava e olhava constantemente para o céu. Como não queria deitar-se de modo algum, seu dono teve subitamente uma ideia. Lembrou-se de que na morada dos Kupendips não haviam camas no chão, nem tampouco postes de pendurar redes, mas havia muitas vigas horizontais. Trouxeram um varapau e colocou horizontalmente apoiado nas forquilhas de galhos de 2 pequenas árvores vizinhas. Logo que o menino viu isso, trepou em uma das árvores de tal modo que se pendurou na varapau pelos joelhos, a cabeça para baixo, e encolheu a cabeça cobrindo o rosto com os braços cruzados, e então dormiu calmamente nessa posição. Esse menino viveu pouco tempo entre os Apinagés, pois morreu logo. Um dia eles o observaram deitado no chão cantando... Gente, me perdoa, eu não vou conseguir cantar, mas eu posso recitar. Uá, Cluná, Cluciri, Clude, Pecetiri. Então ele agarrou o cangote com a mão, e quando os Apinagés perguntaram sobre isso, disse que seus companheiros de tribo dançavam daquele modo. Os Apinagés ainda cantam a canção dos Kupendips. E é isso. Será que eles não saíram da Montanha do Morcego e foram parar no Amazonas, ao invés de ir pro sul? Cara, e como tá tudo ali na região norte, pra você ver como é uma história que é contada em um estado e outra história também contada no mesmo estado, que seriam coisas assim impossíveis de acontecer das pessoas contarem a mesma coisa, não é? Mas é incrível isso. Sim, sim. Então, difere um pouco, mas ainda são homens morcegos, né? Apesar das diferenças dos locais e também das épocas, né? Porque isso parece ser mais um conto indígena mesmo. São modos de vista diferentes e modos de contar diferentes, né? Mas tudo em torno da mesma coisa. Bem legal. Sim. Voltando aqui para o Amazonas, eu vou contar um relato que aconteceu com o pai da pessoa que escreveu esse relato e o seu finado avô na década de 50. O meu pai tinha 14 anos de idade. Meu pai foi pescar à noite com o meu avô num lago muito farto de peixes na região amazônica. Esse lago atualmente ainda existe e se chama Lago Novo. Fica em Boca do Acre, no Amazonas. Pois bem, meu avô era um exímio pescador e já tinha o velho costume de fazer suas pescarias pelas madrugadas nesse lago, e sempre levava meu pai para aprender as técnicas de pesca de arpão e jogar tarrafa. Era noite de lua e estava claro, em uma madrugada tranquila como sempre. A pesca foi bem sucedida. Meu avô arrumou o pescado, colocou na caixa de isopor e já ia se preparar para remar até a margem para ir embora, quando algo muito estranho aconteceu. Apareceu um objeto voador no céu emitindo vários tipos de cor de luzes em sua borda. O objeto era de forma triangular e cada vez mais ia se aproximando da canoa. O objeto triangular não fazia nenhuma espécie de barulho, era totalmente silencioso. O OVNI ficou aproximadamente a uns 100, 200 metros acima da canoa parada. As luzes de várias cores iluminou praticamente o lago todo. O meu avô ficou paralisado sem saber o que fazer, pois ele nunca tinha visto um fenômeno daquela dimensão. Aquela nave ficou uns 5 minutos parada em cima deles, emitindo aquela forte luz e sem fazer nenhuma espécie de barulho. Meu avô sentiu um medo terrível. Ele pegou meu pai e protegeu, deitando o filho dele de bruços na canoa. Depois de aproximadamente uns 5 minutos, o meu avô contou que aquela nave saiu dali numa velocidade tão grande que não tinha velocímetro terrestre para registrar aquela velocidade absurda.
Foi algo surreal, sem explicação, que até hoje meu pai não sabe que nave era aquela. Meu avô faleceu em 1976, em meia idade, e levou para o túmulo parte dessa história. Pessoal, aqui fica uma pergunta. Vocês acreditam em extraterrestres? Será que nós humanos somos a única raça nessa imensidão do universo? E fica aqui uma pergunta que vocês podem responder no chat do podcast. Mas, Dom, e aí? Qual que é a sua resposta para isso? É bem louco imaginar assim, porque eu vou ser bem sincero com vocês, o tipo de história que eu menos consumo são histórias de extraterrestres, né? Eu foco bastante, assim, em lendas mesmo, procuro lendas japonesas, brasileiras, e acabo esquecendo um pouco sobre essas lendas, assim, que vêm de fora, realmente de fora do planeta, né? E, cara, sim, eu acredito que possa existir vida lá fora. Não é o tipo de conteúdo que eu costumo consumir, então eu não tenho uma propriedade muito grande pra falar. Mas deve ser assustador, velho, passar por isso. Você aí que é de Varginha também, não é? Ai, sim! Pra você ver como, tipo assim, a gente já teve esse relato no Pará, um relato de abdução. Agora também no Amazonas, em Minas Gerais. E em cada estado do país e do mundo sempre vai ter um relato assim de aparição de OVNIs, de ETs, e é uma coisa muito louca de imaginar, né, cara? Eu acho incrível assim também. Eu vou até estudar mais sobre esse assunto, porque agora eu fiquei realmente interessado. Você falou sobre ser um no estado e outro no outro, mas a gente tem que lembrar que foram fenômenos parecidos. Um objeto voador emitindo luzes coloridas. E isso aconteceu num relato e aconteceu no outro também. Sim, sim. Inclusive, eu acho que um relato mais famoso assim de extraterrestre que a gente tem poderia ser o do chupa-cabras, né? Que é um negócio que não vem aqui do Brasil especificamente, mas temos vários relatos aqui no Brasil também do chupa-cabras, que seria uma espécie de extraterrestre também, né? Sim, seria mesmo. É mais comum na América Central, né? Mas já chegou aqui no Brasil. Chupa-cabra, ET de Varginha e Operação Prato. Sim, cara. É muito incrível. Eu vou estudar mais sobre esse assunto futuramente. Boa. Bom, bora pra outro estado? Vamos lá, escolhe o próximo. Vamos para Rondônia. Fechou, por favor, faça as honras. Oi ouvinte, aqui é o Said. Desculpa interromper seu episódio, mas eu preciso compartilhar uma novidade rápida contigo. O Terror na Esquina está concorrendo ao prêmio MPB, melhor podcast do Brasil, na categoria Ficção e Fantasia. Para votar é muito simples. Basta clicar no link na descrição, fazer login com a sua conta Google, procurar a categoria Ficção e Fantasia e votar. Você pode votar uma vez por dia, e o concurso ainda vai durar mais um mês, então seu voto seria muito importante para nós. E se você puder e quiser, ficaríamos imensamente felizes com seu apoio. Muito obrigado e agora pode continuar curtindo o episódio. Eu, em minha vida toda, morei em 3 casas. E nessas 3 casas eu sempre ouvia barulho de gente andando pela casa. E até correndo também. Em um dia, na primeira casa, tava eu e minha irmã mexendo em umas panelas ali no armário. E ela deixou uma panela cair. Ela se agachou e me fez uma pergunta. Tá ouvindo esse barulho? E eu comecei a ouvir também. O barulho de pé que começou a correr em nossa direção. Esse barulho de pé continuou até na segunda casa que eu morei. A casa tinha um corredor que levava ao portão e ele ficava todo escuro. No dia em que isso aconteceu, eu estava na escola e minha irmã afirmou que viu um homem de preto passando pela janela. Ela trancou tudo e quando eu cheguei da escola, eu vi que ela estava lá no canto com medo. Isso continuou na terceira casa que eu estou morando agora, e isso ainda é recorrente nos dias de hoje. Em noites, ainda tem esse barulho de pé, de pessoas correndo pela casa. Minha irmã veio aqui em casa dormir e de noite ela viu novamente aquele homem de preto, bem alto, na porta do meu quarto. E voltando ao barulho de pé, já tentamos gravar, deixando o celular gravando a noite inteira e não conseguimos pegar nada, mas foi uma experiência assustadora.
Me recuso, tá perseguindo ela, que ódio. E o pior, Felipe, é porque eu tô lendo esse relato aqui, me arrepiando inteiro, sabe por quê? Por quê? Porque isso aconteceu comigo. Barulhos de pés? Não necessariamente barulho de pé, mas deixa eu explicar. Mais alguma coisa te perseguindo? Tem alguma coisa me perseguindo. Ah, mentira, isso é material de um vídeo. Sério? Sério mesmo. Olha, é o seguinte, eu não vou pedir pra você expor só se você quiser, mas pode ser que se tiver alguma coisa aí, tipo, pode ser que deixe ele irritado. Deixa eu explicar como foi a situação. Eu morava com meus pais e eu me casei, então saí da casa deles. E na primeira casa que eu morei, acontecia muita coisa bizarra nessa casa, que eu já contei lá no meu canal do YouTube e tal, enfim. Foi muita coisa bizarra que aconteceu. Mas uma coisa que sempre acontecia era um barulho, não especificamente de pé, mas de bolinha de gude. Sabe aquelas bolinhas quando você joga assim no chão e elas ficam fazendo pá, 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 esse barulhinho assim? Sei. Eu ouvia esse barulho no teto da minha casa, na primeira casa que eu morei, depois que eu saí da casa dos meus pais. Por conta de várias coisas que aconteceu, eu saí dessa casa e vim morar em outra, né? Que é a que eu estou morando atualmente, que todo mundo conhece aí dos vídeos e tal. E cara, toda noite eu escuto o mesmo barulho de bolinha de gude caindo assim, quicando, batendo no teto da minha casa. Eu já entrei no sótão pra ver, né, lá em cima. Cara, não tem nada, exatamente nada. É só um espaço vazio, o telhado, e tem esse barulho de bolinha de gude batendo no teto toda noite, cara. Eu não sei explicar o que é isso. Ok, menos mal que não é alguma coisa, tipo, pior, né? Não é tipo um bichão morrendo ou um homem de preto imenso parado na porta da tua casa. Mas eu ia ficar encabulado. Você tentou gravar? Nunca tentei gravar, mas outra coisa estranha também que aconteceu, isso eu acho que eu só contei em lives, nunca fiz vídeo pra isso, mas nunca apareceu um homem de preto assim na minha casa. Só que uma coisa estranha que aconteceu também são marcas na parede, que de vez em quando aparece uma marca misteriosa, tipo no closet perto do banheiro, apareceu uma marca de pé, tipo de sapato na parede, num canto muito alto que não dava pra alguém botar o pé ali, entendeu? A minha cozinha tem uma marca de mão na parede também que apareceu. Porra! Uma mão, tipo, com todos os 5 dedos. Sim, sim. Inclusive em alguns vídeos meus ainda aparece que eu deixei essa marca aí exatamente pra mostrar, né, pras pessoas. Aham. Mas aparece, cara. Aparece muitas marcas estranhas, assim, de mão, de pé na minha casa. Enfim, eu só tento ignorar, só ignoro. Eu acho que é a melhor coisa a se fazer, mas. Caraca, que bizarro! Que bizarro! Demais. Não tem nem roupa pra esse evento. Eu queria não ter também. E como você se sente com isso? Ah, cara, como eu te falei, eu prefiro não ficar pensando nisso, eu só ignoro. Quando as coisas acontecem, eu olho pra aquilo e deixo pra lá, porque é a melhor coisa que eu posso fazer na minha vida. Justíssimo. Então, eu vou mais uma vez. Eu tô sorteado com esse tema, né? Objeto luminoso pequeno. Lembrando que a gente tem Rondônia. Bora lá. Isso aconteceu quando era noite e eu ia escovar os dentes. Coisa normal de toda noite. Pelo menos era pra ser, mas eu tava ouvindo o meu gato correr. Ele devia estar caçando algum bichinho, mas quando eu olhei, não sei o que era. Mas era algo luminoso e em forma de bola. Era pequeno, de mais ou menos 50 ou 30 centímetros. Quando eu corri pra ver melhor, já tinha subido pro céu e não sei ao certo. Só pra completar mais um relato de OVNI. Pra você ver. Pra gente ver, mais uma em outro estado, bolinhas luminosas. Ok, a gente trocou o formato. Uma era uma bola, uma bola grande, outra um triângulo e agora uma bola pequena. E tudo acaba subindo aos céus. Tudo acaba subindo aos céus, justo. Agora, vamos mandar aqui Roraima? Então eu vou começar falando pra você um curtinho, mas bem saboroso.
Eu tinha acabado de acordar e eu nem tinha levantado ainda quando eu olhei para trás do armário de brinquedos da minha irmã e vi uma figura baixa, com mais ou menos 18 centímetros de altura. Ela tinha uma pele muito pálida e uns 6 olhos verdes. Essa figura eu vi de novo mais umas 2 vezes e quando eu parei de ver, eu fiquei bem aliviado. Um bichinho de 6 olhos verdes e 18 centímetros de altura. Pode ser um puta inseto lá do norte? Pode, a gente não pode descartar, mas pode ser uma fada também. OVNI também. Pode ser um OVNI também. Ok, não descarto insetos porque 18 centímetros é um tamanho absurdo, mas vai, talvez. Mas OVNI ou fada. Eu acho que o que mais me assusta é ter os olhos verdes que, pelo que pareceu aqui na descrição, eram luminosos, né? Sim. Imagina você ver esse bicho atrás do seu armário, 18 centímetros para um inseto é gigantesco. É gigantesco, é bastante coisa. Imagina uma barata de 18 centímetros voando na sua direção. Me desculpa, mas era uma sapatada só. E aí, essa figura com olhos verdes, 6 olhos verdes, caraca. Não, descarta inseto. Descarta inseto. Mas bom, vai lá. O próximo, por favor. O próximo relato se chama Mãe. Eu estava passando pelo banheiro da minha mãe e vi uma mulher muito parecida com ela. Então fui falar, mas ela já tinha passado. Então eu voltei e não a vi mais. Chamei por ela e lembrei que ela tinha saído de casa. Outra história é que, quando eu estava mergulhando, eu não conseguia voltar para a superfície. E eu vi na luz alguém me chamando. Mas como eu não consigo ouvir direito embaixo d'água, pensava que era até uma alucinação. Até que eu vi uma mão me puxando para baixo. E minha mãe me salvou. Sempre quando eu estou sozinha, eu escuto uma voz parecida com a da minha mãe, chamando meu nome. Outro dia eu ouvi essa voz de novo, mas falando, "Você vai ver." Só que uns 5 segundos depois dessa voz eu fiquei muito tonta e vi uma figura parecida com a minha ex-madrasta, só que eu morava só com a minha mãe. Agora eu estou sempre ouvindo vozes e figuras estranhas de humanos. Eu posso te fazer a pergunta de por que você quis ler esse? Cara, porque por alguns motivos. Bora lá. O primeiro, eu estou incrementando um novo personagem no Fogueira Assombrada, que é um personagem muito bizarro, que eu já apresentei ele 2 vezes até agora, mas que é um personagem que eu quero trabalhar mais, que é exatamente o personagem da mãe. Porque era uma dificuldade muito grande que eu tinha quando eu ia gravar meus vídeos, interpretar personagens femininos, né? Então eu sempre fazia com o pai e o filho, 2 irmãos, um avô, mas eu nunca tinha feito um personagem feminino tipo como a mãe. E eu fiquei pensando como é que eu poderia implementar isso e tal, até que eu tive a ideia de fazer a mãe de costas. Que aí eu não precisaria usar nenhum filtro, nem nada, só botar um vestido e uma peruca. Então eu incrementei a mãe de costas. E quando eu tava vendo esse relato, isso daqui mexeu muito comigo, sabe? Essa histórias com mães, assim, é um negócio que, não sei, mas causa uma sensação muito bizarra, assim, em mim. Principalmente esse negócio de você ver uma espécie de doppelganger, né? Sua mãe saiu e você vê a sua mãe passando por dentro de casa, ou então de sentir alguém lhe puxando pra debaixo d'água. Cara, não sei, isso é muito bizarro. Aparentemente ela vive com um imitador, né, junto dela, ela fica escutando vozes. Agora ela fica vendo figuras estranhas de humanos, mas era mãe, era madrasta, credo. E sempre é como se parecesse uma espécie de espírito obsessor que sempre tenta atrair exatamente usando essa figura materna, né? Sim, uma figura materna. Que é algo que eu acho ainda mais bizarro, assim, um espírito se apropriar dessa imagem da mãe pra tentar chamar a atenção da pessoa, porque geralmente a mãe vai ser uma figura ali que a gente vai responder, que a gente vai dar bola, né, vai dar cabimento, a gente vai ouvir o que a mãe tem pra dizer, e um espírito obsessor, como parece ser o caso dela aqui, né, utilizar essa figura, cara, é muito bizarro. Ou às vezes até um elo mais fraco dela, ou um gatilho que deixa ela mais próxima
Mais próximo não, mas é o que deixa ela vulnerável pra ele também. Pode ser uma abordagem pra gente comentar. Sim, sim. Ele vai justamente no seu ponto fraco, que é exatamente a mãe dela, né? A mãe, a madrasta. Sim. Cara, Acre, o nosso último que tem 2 relatos. Você quer começar esse? Bora, Relatos do Acre. Eu tinha acabado de me mudar de casa. Eu estava só e fui tomar meu banho. Minha toalha estava presa por grampos, então ela não parava de sacudir. Não possuía nenhuma fonte de vento, mas quando foi mais tarde que eu fui apagar as luzes para dormir, eu vi 2 vezes um vulto. E do nada, teve uma queda de energia. Meu quarto é uma suíte, portanto o banheiro ficava nele. Ao lado do meu quarto também tinha uma outra casa. Meu quarto ficava numa espécie de muro ali. E a casa do lado estava abandonada. Lá já tinha sido um ponto de tráfico de drogas. Se você viu esse relato, provavelmente você gosta desse tipo de conteúdo. Então, muitas coisas, né? Muitas coisas. A toalha presa por grampo e não parava de sacudir, sem fonte de vento alguma. Presa por grampos. Eu acredito que deve ser grampos de cabelo. Acho que mais aqueles, pelo que pareceu, aquelas espécies de prendedor, né? E depois, uma queda de energia, vários vultos passando também. A casa bem... Uma coisa interessante é porque a gente tá meio que fugindo, né? Porque o tema era para ser os relatos do norte. Só que a gente vai lembrando de experiências que a gente teve, que a gente já passou e tal. E esse lance de lugares abandonados, que já foi ponto de tráfico de drogas, cara, eu acredito muito, muito mesmo que esse tipo de lugar carrega uma energia, assim, muito pesada, muito pesada. Porque eu já vivi, assim, em situações que eu passei por lugares abandonados, lugares, inclusive, que hoje são dominados pelo tráfico, né, assim, na minha antiga cidade onde eu morava. E, cara, sempre eu senti uma energia muito pesada naqueles locais. Eu não sou médium nem nada, mas eu consigo sentir, assim, energias. E eu acredito realmente que isso possa ter acontecido com ela. Não sei, não tem um nome aqui de quem tá contando esse relato, mas que realmente pode acontecer coisas bizarras nesse tipo de local. Sim, cara, acredite que acontece. Sim. Tem muita energia ruim, né? A pessoa tá lá adicto, com experiências ruins, né? Então acaba acumulando energia. Sim. Pra quebrar um pouco, eu vou ler pra vocês um que eu tirei do Facebook, daquele grupo que vocês sabem que já teve 2 episódios bem legais. Eu vou deixar meu relato anônimo porque, assim como muitos, nem eu acreditava no que eu vi. Era muito cético quanto a isso e, por ser cristão, demorei muito tempo para aceitar o que eu vi. Eu sou de Rio Branco, no Acre. Em meados de 2016, voltava da casa de um amigo aproximadamente 1h30 da manhã, de moto. Para ir para minha casa, passava por uma BR bem conhecida do Acre, chamada Via Verde. Andava a cerca de 60 km por hora quando avistei uma criatura bem peluda e preta. Seus olhos eram bem escuros e tinha as orelhas pontudas, realmente parecendo como a de um cachorro, atravessando a rodovia a cerca de 200 metros de mim. Eu não sou bom com medida, e no momento que eu vi, eu desacelerei. Quando o vi, ele estava nas 4 patas, e no momento em que desacelerei, ele ficou em 2, olhou para mim, e depois voltou à posição de 4 patas, e saiu andando para dentro do mato. Quando ele entrou no mato, eu acelerei a moto e saí o mais rápido possível. Não tive nem coragem de olhar no retrovisor. Quando eu cheguei em casa, eu refleti bastante sobre o que eu vi. Falei com meu irmão e ele também acreditou. No começo eu tentava justificar que estava com sono e podia ter sido coisa da minha cabeça. Ou estava escuro. Não era o caso, era uma parte bem iluminada da via. Enfim, hoje eu acredito que era um lobisomem.
E eu nunca vou esquecer isso. Chega, arrepia. Aham. Eu acho que nem é o fato de ser um lobisomem. É o fato de um grande cachorro preto atravessando a via, olha pra você, fica... Não, um cachorro de 4 atravessando a via, fica de 2 em 2 patas, olha pra você, volta pra 4 patas e vai embora. E vai embora andando tranquilamente pra dentro do mato. Cara, cachorro, me ajuda. O lobisomem, tipo, você olha e fala assim, cara, um lobisomem, um monstrão, puta que pariu. Mas um cachorro andando de 4 fica de 2, tipo, do nada. Se você não estivesse lá, ele ia ficar andando de 2. Porra, me quebra muito. Pra mim parece muito mais um relato de skinwalker brasileiro do que de um lobisomem. Porque o lobisomem realmente, ele tem aquela figura mais humana, né, digamos assim, de ser um monstro grande e tal. E o skinwalker não, ele vai se disfarçar realmente ali de um cachorro, pode ficar de 2, enfim, muito bizarro. A gente tendo isso no Brasil, caraca, velho. Sim, são os curandeiros da floresta, hein? Floresta amazônica, tá aí, ó, tá no jogo ainda. Temos quase uma saideira, um pra cada. Um pra cada. Eu vou deixar você escolher, Tocantins ou Amapá? De Tocantins. Então bora de Tocantins. Tocantins já tem um tema também bem interessante que é Casa Assombrada. A casa dos meus avós no interior de Tocantins era assombrada. Eu fui pra lá numa época e no dia que eu cheguei, meu avô saiu pra pescar e minha avó estava em um velório em outra fazenda. E eu fiquei sozinha na casa. A luz da lamparina era necessária porque não tinha energia naquela região e nem previsão de um dia chegar. Quando eu me deitei, eu apaguei a lamparina e foi aí que o terror começou. Minha gente, de início, consegui ouvir o galope de um cavalo e ouvi um peão chegando na porteira que desceu, abriu a cancela e veio andando em direção da minha casa. Eu juro por Deus que eu ouvi uma pessoa abrindo a porta de frente porque a porta rangeu e entrou. Eu ouvi o som da espora batendo no chão, puxou uma cadeira e se sentou. Eu pensei que era meu tio porque ele morava lá, então eu levantei, acendi a lamparina e fui falar com ele. Quando eu cheguei na cozinha, não tinha simplesmente ninguém. A porta estava fechada e a cadeira no mesmo lugar. Naquele instante eu gelei e chamei. Tio, você tá aí? Não tive respostas. Eu fiquei com tanto medo e andei pela casa toda, mas não achava ninguém. Voltei, me deitei, quase morta de pavor, apaguei a lamparina e quando eu pensei que não, eu ouvi o barulho das panelas caindo, tudo no chão. E falei, meu Deus, tem alguém aqui comigo. E comecei a chorar. Nesse instante, eu ouço a porta abrir e meu avô dizendo, já tá dormindo? Eu, vô, ainda bem que o senhor chegou. Tem alguém aqui em casa, vô. Jogou as panelas tudo no chão. E aí meu avô sorriu e falou, quando eu cheguei na cozinha tinha realmente uma panela no chão. O meu avô disse que lá era um casarão onde foi usado por muitos escravos quilombolas escondidos, que muitas vezes foram mortos com requintes de crueldade. Disse também que algumas vezes se ouviram gritos, choros e lamentos. Enfim, gente, foi o dia que eu cheguei e desmanchei. Aqui em Tocantins tem um lugar chamado Barraria, que é assombroso. Simplesmente ninguém anda lá de noite. Tem gente que não acredita quando eu conto, mas eu sei que é verdade porque eu tive essa experiência e foi simplesmente horrível. E aí, quais são as suas conclusões? Mais um relato de casas assombradas. Cara, eu amo esses relatos de casa assombrada porque, como eu já falei anteriormente, né? É uma coisa que eu passei e passo por isso, então eu só tenho a acreditar. Inclusive, se você me permite, eu posso contar também um relato que aconteceu com a minha mãe. Claro, fica à vontade. Cara, isso me lembrou muito uma história que a minha mãe me contava quando eu era criança. E tipo assim, minha mãe era uma pessoa extremamente religiosa, sabe? Então não tinha motivos assim pra ela inventar isso ou mentir.
E ela tem pavor de coisa de terror. Até hoje ela não gosta que eu trabalhe com esse tipo de conteúdo. Então, isso dá ainda mais veracidade ao caso dela, né? Que quando ela se casou, ela morava numa casinha com meu pai, e meu pai era vigilante no turno da noite. Então ela ficava sozinha dentro de casa. E ela dizia que toda noite ela escutava os barulhos das portas batendo, dos livros caindo da estante no chão, das cadeiras sendo arrastadas assim e tacadas na parede com muita força. E ela ficava toda se tremendo dentro do quarto, principalmente na primeira vez que isso aconteceu, né? Porque ela pensou que alguém estava invadindo a casa. Mas quando ela foi verificar, tava do mesmo jeito do relato aqui. Tava tudo no local, tudo no lugar. E nada de estranho tinha acontecido, né? Assim, nada tava revirado. E isso se repetiu por várias noites. E ela já tava com medo daquela casa, sempre acontecendo a mesma coisa. Ela ia dormir com a minha avó. Até que teve um dia que meu pai ficou de folga do trabalho dele, e eles foram dormir dentro daquela casa, né? Da casa deles, claro. E aí começou o barulho novamente. Dessa vez ela tava com meu pai, e meu pai também ouviu o barulho. E aí meu pai, com todas as suas habilidades de exorcista, começou a xingar muito o espírito que tava lá. Começou a falar palavrão, expulsou o espírito assim, na base do palavrão mesmo. E aí, no meio de tantos xingamentos assim, o barulho parou. Quando ele foi olhar, não tinha nada lá. E depois disso, misteriosamente, parou os barulhos, né? Assim. E não voltou mais? Até onde eu sei, não. Mas, hoje em dia moram outras famílias nessa casa, que era uma casa alugada, né? E eu fui investigar o passado dessa casa, quando eu comecei a trabalhar com conteúdo de terror, eu lembrei dessa história que a minha mãe contou, e eu fui investigar o passado dessa casa, né? E uma coisa que eu descobri, o antigo dono, antes dos meus pais se mudarem pra lá, ele tinha uma espécie de cassino clandestino dentro dessa casa dele. Ele fazia jogos ali, era a noite inteira, assim, com aposta de baralhos, de dominó, essas coisas assim, sabe? E muita bebedeira, muita coisa assim. E teve um dia que ele tava lá jogando e acabou perdendo lá um jogo lá que ele tava fazendo. E ele ficou com tanta raiva que ele quebrou uma garrafa, foi partir pra cima do cara e teve um ataque cardíaco e morreu. Ali na sala, exatamente onde ela ouvia aqueles barulhos. Caramba, é muito que eu não tenho convivência em casa, tipo, morei numa casa que já acendeu luz uma vez ou outra, minha mãe escutava passo, mas eu particularmente tive um evento só que meu cachorro começou a rosnar pro vento e eu senti, tipo, uma energia negativa, tipo, eu fiquei com medo, sabe? E meu cachorro rosnando, tentando alcançar alguma coisa, mas fora isso, meu repertório de convivência paranormal é ínfimo, então eu não sei nem reagir, sabe? Eu sei, cara, eu sei como é, porque esse lance de casa assombrada é um negócio que eu convivo tanto, assim, que eu já faz parte da minha trajetória, sabe? Então, eu me arrepio inteiro ouvindo esses relatos, porque eu sei que é uma coisa que não acontece só com uma pessoa, é uma coisa que realmente acontece. E é nessa hora que a gente tem que procurar entender, né, o que realmente é aquilo, que parada sinistra é essa, que acontece em todos os lugares. Será que a gente um dia vai saber? Eis a grande questão. A última da noite, e não menos importante, Amapá. Vou te falar, Tocantins e Amapá foi muito difícil de achar um relato, viu? Pessoal, por favor, postem mais. Em grupos de Facebook, Reddit, mas postem bastante. Postem porque eu tô adorando esses relatos da região norte. Podem postar. Eu vou contar um relato que se passou com minha mãe mais ou menos uns 13 anos atrás. Minha mãe mora no Amapá. Saiu com os amigos à noite, ficou até algumas horas da madrugada, cansou e resolveu que ir embora. Ela perguntou se alguém queria ir junto e um dos amigos disse que já estava cansado também e queria. Então ela ofereceu uma carona para ele e foram embora. No caminho passou por uma rua pouco movimentada. De madrugada na cidade as ruas são bem desertas. E ela veio dirigindo devagar, conversando com um amigo enquanto avistou uma figura que ela descreveu como uma mulher, de cabelo longo, roupas longas, andando meio capenga no final da rua. Ela continuou no carro e quando o farol do carro bateu nessa mulher, ela virou o rosto e olhou para o carro. Minha mãe acelerou o carro e ficou calada sem acreditar no que tinha visto. Eis que ela resolve perguntar para o amigo depois de alguns minutos se ele tinha visto o mesmo que ela. E o amigo disse, sim, eu vi. A mulher tinha olhos totalmente pretos e uma boca enorme, anormal, e sorriu pro carro quando viu a gente. Quando minha mãe chegou,
me abraçou, dormiu comigo e me contou o que aconteceu de manhã. Eu fiquei toda arrepiada com a história. Até hoje eu sinto algo ruim quando eu conto essa história. Caraca, eu acho. Eu vou fazer minha teoria aqui sobre essa história. Mas eu acho que essa mulher, esse momento que ela tava dirigindo, ela deve ter passado por Sete Além. Nossa, pode ser, pode ser. Mas ela só não comenta se o mundo tava distorcido também, né? Mas esses relatos, assim, de pessoas com olhos negros, esse lance da boca enorme, sorrindo pro carro, cara, parece muito esse lance de Sete Além. Parece. Só pra confirmar, tinha que descrever o local como tava, né? Mas às vezes ficou tão absorto com a imagem que até esqueceu de prestar atenção nisso, né? Sim, principalmente dirigindo à noite, assim, a gente acaba prestando atenção mais assim na estrada mesmo, a gente não consegue visualizar assim o local como um todo. E a pessoa fica muito focada ali na estrada e ver uma figura assim já chama tanta atenção que a gente não percebe assim o local. Mas seria interessante se tivesse descrito também. E tem a questão, saindo de festa, 1h30 da manhã, cansado, bebeu provavelmente, são muitos fatores que culminam em não olhar o ambiente e sim só a mulher com olho preto e boca escancarada. Exatamente. Dom, vamos lá, suas considerações finais sobre o episódio, o que você achou? Eu me surpreendi com esses relatos do norte, ficou um episódio incrível, eu amei. Nossa, saborosíssimo. Cara, eu acho que eu já falei no início, mas eu tenho que falar novamente. Um salve pra toda a galera da região norte, vocês são incríveis. É o pessoal que mais interage comigo nos meus vídeos, que sempre mandam relatos incríveis. Eu amei ler esses relatos da região norte, foi muito prazeroso de ler, assim, me causou vários arrepios aqui enquanto estava lendo e ouvindo também, e muito incrível, cara, gostei demais. Eu fico feliz e eu espero que o pessoal tenha gostado, o pessoal aqui do chat também que acompanhou a gravação, eu espero que vocês tenham gostado pra caramba, a Mandy falando aqui que amou. Dom, mais uma vez, espaço para fazer o seu jabá, onde o pessoal te encontra. Galera, eu sou o Dom Belisário, como já falei, né? Sou dono do Fogueira Assombrada. Fogueira Assombrada, ele tem 2 momentos, digamos assim. Tem o podcast, que é um audiodrama de terror. Vocês podem encontrar aqui no Spotify, nos seus agregadores de áudio favoritos e também no YouTube. E fora o podcast, eu tenho outro trabalho também, que são os curtas de terror, que está disponível em todas as plataformas de vídeo, TikTok, YouTube, Instagram, Quai. Dá uma conferidinha lá, que tá bem bacana o projeto que eu tô fazendo. E é isso, galera. Gratidão aí ao Felipe por ter me convidado, o Terror na Esquina. Ele faz parte da história do Fogueira Assombrada também, tá? Foi a minha primeira collab que eu fiz. Então, é isso. Muito feliz de estar aqui. Pô, que honra. Isso mesmo, pessoal, acessem, eu vou deixar os links na descrição do episódio também, então é só você arrastar pra cima e achar os links de acesso aceitos do Dom, do Fogueira Assombrada. E eu vou falar que o pessoal aqui no chat tá falando, o Arthur falando que gostou e por mais EPs assim. A Ná disse que pegou o finalzinho, mas achou bem foda. A Bel disse que amou e já quer outros e... Dom, já fica aí o convite pra uma outra collab. Hora sim, na hora, cara. A Mandy falou que é ruim porque se sente muito perto dessas situações por estar no Brasil. E sim, cara, por ser no Brasil, eu acho que é diferente, né? Tem um retrogosto do tipo, cara, é Brasil, não é Estados Unidos, não é Japão. Foi como eu te falei naquele começo, né? Não que as lendas brasileiras pareçam, assim, muito distantes, como, por exemplo, sei lá, a gente falar aqui de um Mapinguari, de um Capelobo, até mesmo de um lobisomem, que para algumas pessoas isso parece algo muito distante, né? Mas quando a gente traz relatos de casas assombradas, de situações que realmente acontecem no dia a dia, isso realmente nos aproxima muito e causa uma sensação de terror ainda maior. Sim, isso é muito verdade. Quando a gente vai além das lendas pro terror cotidiano, né? Isso mesmo.
Então, pessoal, esse foi o episódio incrível, saborosíssimo. Dom, muito obrigado por ter aceitado o convite. Fiquei mega hiper feliz. Nossa, já quero de volta, esperei outro convite, vai ter. E é isso, pessoal. Cuidado nas esquinas. Tchau!